Continuando, sexto ano, a nossa correção de exercícios, nosso próximo exercício, na página 175, é o exercício de número 5. O exercício 5, ele diz: observe as frações e suas respectivas representações decimais. 1. 3 sobre 1000 é igual a 0,03003. 2. 2.367 sobre 100 é igual a 23,67. 3. 120 sobre 10.000 é igual a 0,0129. 129, aliás. 4. 267 sobre 10 é igual a 2,67. Utilizando as igualdades acima, escolha a alternativa correta. Ou seja, dessas opções, quais são corretas? Vamos observar que para fazer com que uma fração se torne um número decimal, nós temos que dividir. No caso, nós precisaríamos dividir 3 por 1000 e encontrar o valor 0,003 para que isso fosse correto. Ou nós podemos analisar o contrário. Nós temos um número decimal e para fazer com que ele fique fracionário, é muito mais simples. Basta você observar o número sem a vírgula, o nosso número decimal, ele é o número 3. Escrevemos, então, no denominador o número 1 e contamos quantas casas decimais tem após a vírgula. Como há 3 casas decimais, então escrevemos 3 números. Observe que a fração que nós encontramos é igual à fração da pergunta. Logo, a primeira questão está correta. No segundo, nós faremos o mesmo processo. Nós vamos observar que ao invés de dividirmos o numerador pelo denominador, nós vamos pegar a nossa resposta decimal e criar uma fração. Olhando o número sem a vírgula, nós temos 2.367 no numerador. Escrevemos o número 1 e observamos quantas casas decimais tem após a vírgula. Tem 2 números, então acrescentamos 2 zeros. Observe que a nossa resposta ficou semelhante à nossa pergunta. Logo, a questão 2 também está correta. Verdadeira. Na questão 3, nós temos 129 sobre 10.000 e a sua equivalência em número decimal, 0,0129. Sem a vírgula, 0,0129 é 129, o numerador. Acrescentamos o número 1 e observamos quantas casas decimais tem após a vírgula. Tem o 0, o 1, o 2 e o 9, ou seja, 4 casas decimais. Logo, acrescentamos 4 zeros. E a questão 3 também é verdadeira. A questão 4, nós temos 267 sobre 10 e tem como número decimal o número 2,67. Vamos escrevê-lo na sua forma fracionária. Sem a vírgula, 2,67 se torna 267. Até aqui correto, o numerador está certo. Para o denominador, acrescentamos o número 1 e 2 zeros, porque há 2 zeros após a nossa casa decimal, após a vírgula. Ficamos, então, com 100 no denominador. Observe que na nossa pergunta, o denominador é 10 e não 100. Logo, a nossa questão 4 é falsa. Entre as nossas opções, nós temos, na letra A, 1 e 2 está correto? Sim, 1 e 2 está correto, mas a 3 também está. Na questão B, 1 e 4 está correto? Não, nós sabemos que a questão 4 está errada, ela é falsa. Letra C, 1, 2 e 3 está correto? Sim, nossa resposta correta, então, é a letra C. Nosso próximo exercício, também na página 175, é o exercício de número 6. O exercício 6 diz: qual é a leitura dos números decimais? 0,65
e 0,15. Bom, o 0,65, observe que não tem parte inteira. Então, por que zero? Não precisa escrever nada. Só vamos escrever o valor que é após a vírgula, 65. 65. Como tem dois números após a vírgula, um número nós escreveríamos décimos. Dois números, então, centésimo. O mesmo raciocínio nós fazemos para o 0,15. Não tem parte inteira, só tem parte decimal. Então, escrevemos ela, como é dois números, nós escrevemos centésimos, ou seja, 15 centésimos. Nosso próximo exercício, também na página 176, é o exercício de número 7. O exercício de 7 diz: qual é a fração que representa o número 3,79? Observe que nós temos aqui um número decimal e nós iremos transformá-lo em uma fração. Transformar um número decimal em uma fração é muito simples. Nós vamos observar o número primeiro sem a vírgula. 3,79 sem a vírgula fica 379. Esse é o numerador da fração. O denominador, você vai escrever o número 1 e vai contar quantas casas decimais há após a vírgula. Tem o algarismo 7 e 9, então são duas casas decimais. Acrescenta 2 zero. Logo, a nossa resposta é 379 sobre 100. Nosso próximo exercício é o exercício de número 8. O exercício 8 diz: sabendo-se que R$1 pode ser um conjunto de 10 moedas de 10 centavos, ou ainda um conjunto de 4 moedas de 25 centavos, represente as quantidades abaixo na forma de fração decimal e indique quantas moedas de 25 centavos são necessárias para compor cada uma dessas quantias. Primeiramente, vamos transformar esses valores que estão em número decimal para uma fração. 2,75, nós vamos imaginá-lo sem a vírgula. 275 é o nosso numerador. O denominador, nós vamos colocar o número 1 e acrescentar 2 zeros, porque há dois números decimais, dois números após a vírgula. Quantas moedas são necessárias de 25 centavos para que nós possamos ter R$ 2,75? Eu sei que R$1 possui 4 moedas de 25 centavos. Então, R$2 tem que ter 8 moedas de 25 centavos. 75 centavos é formado por 3 moedas. Então, se nós temos 8 moedas para formar R$2 e 3 moedas para formar 75 centavos, nós temos um total de 11 moedas. Na letra B, nós temos 0,75. Para transformar esse número em um valor fracionário, nós vamos imaginá-lo sem a vírgula. Vai ficar 0,75 ou simplesmente 75. Acrescentamos um 1 no denominador e observamos que há dois números após a vírgula, duas casas decimais. Então, acrescentamos 2 zeros. Ficamos com 75 sobre 100. Como nós já falamos, 75 centavos é composto por 3 moedas de 25 centavos. Nosso próximo exercício, letra C. Nós temos aqui R$3. Sem a vírgula, nós ficaríamos com 300 no numerador. Acrescentamos o número 1. Como nós temos dois números após a vírgula, acrescentamos dois valores. Ficamos com 300 sobre 100. R$3. Quantas moedas nós vamos necessitar de 25 centavos? Eu sei que R$1 tem 4 moedas de 25 centavos. Então, R$2 tem 8 moedas. R$3 vai ter 12 moedas de 25 centavos.
Nosso próximo exercício, também na página 176, é o exercício de número 9. O exercício diz: transforme em fração decimal os números. Nós temos esses números em decimais e vamos escrevê-lo no formato de fração. Zero vírgula 0,03, imaginando ele sem a vírgula, ele vai ficar 003, ou seja, o numerador é 3. O denominador escrevemos 1 e 2 zeros, porque tem dois números após a vírgula. 3 sobre 100. Na letra B, nós temos 4,678. Sem a vírgula, nós vamos ficar com 4.678. Acrescentamos 1, 3 zeros, porque após a vírgula nós temos 3 números, ou seja, 3 casas decimais. Ficamos então com 1.000 no denominador. A fração será 4.678 sobre 1.000. Na letra C, nós temos 0,1235. Observe que nós temos esse número sem a vírgula, ele vai ficar 0.1235. Não tem a necessidade desse zero na frente. Escrevemos simplesmente no numerador 1.235. Acrescentamos aqui o número 1 e após a vírgula, 4 zeros, já que nós temos 4 números após a vírgula. Ficamos, então, com 10.000 no denominador. A fração será 1.235 sobre 10.000. Na letra D, nós temos o valor 0,000.1254. Sem a vírgula, nós íamos ficar com 0,254. Esse zero na frente não vai fazer diferença, então apenas escrevemos 1.254. No denominador, escrevemos o número 1 e acrescentamos a quantidade de zeros que tem de número após a vírgula. Então, temos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, acrescentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros e está pronta a nossa letra D. Na letra E, nós temos o número 3,001. Sem a vírgula, nós ficamos com 30.001. No denominador, escrevemos aqui o número 1 e acrescentamos 4 zeros, porque temos 4 números após a vírgula. Ou seja, fica 30.001 sobre 10.000. Nosso próximo exercício, também na página 176, é o exercício de número 10. O exercício 10 diz: indique o número decimal que representa cada fração. Nós sabemos que o número decimal, ele é construído a partir da divisão entre o número. Fazemos a divisão dos números. 31 dividido por 1.000. Como nós vamos ficar com essa resposta? Bom, 31 nós já sabemos que não divide por 1.000. Então, acrescentamos 2 zeros, um zero, uma vírgula, um outro zero, e acrescentamos 2 zeros na pergunta. Assim, nós vamos ficar com 1.100 dividido por 1.000. 1.100 dividido por 1.000 será 3, porque 3 vezes 1.000, 3.000. 1.100, 3.100 menos 3.000, sobrará 100. Acrescentamos mais um zero e ficará 1.000. 1.000 dividido por 1.000 é 1, porque 1 vezes 1.000 é 1.000, sobra 0. Logo, nós ficamos com o valor 0,031. Continuando o processo, nós temos agora, no nosso próximo número, o valor 1.050 dividido por 10.000. 1.050 dividido por 10.000, nós sabemos que ele é um valor menor. Precisamos acrescentar uma vírgula para ficar com 10.500 e um zero e uma vírgula na resposta. 10.500 dividido por 10.000 é 1, porque 1 vezes 10.000 é 10.000.
sobra 500, acrescentamos um zero, porém, acrescentando um zero, nós vamos ficar apenas com 5.000. 5.000 ainda é um valor menor, então precisa acrescentar 2 zeros. Como acrescentamos 2 zeros, foi necessário acrescentar também um zero na nossa resposta. Ficamos com 50.000 dividido por 10.000 é igual a 5, porque 5 vezes 10.000, 50.000. 50.000 menos 50.000 será zero. Nosso próximo valor, 721, nossa resposta final da letra B, 0,105. Na letra C, 721 dividido por 10. Nós ficaremos com 721 dividido por 10, nós vamos pegar apenas o 72. 72 dividido por 10 é 7, porque 7 vezes 2 é 70. 72 menos 7, menos 70, sobra 2. Repetimos o 1 e ficamos com 21 dividido por 10, que é 2, porque 2 vezes 10 é 20. 21 menos 20, sobra 1. 1 não divide por 10, acrescentamos um zero e uma vírgula. 10 dividido por 10 é 1, porque 1 vezes 10 é 10. Então, ficamos com o número decimal 72,1. Na letra D, nós temos o número 4.251 dividido por 100. 4.251 dividido por 100, nós vamos pegar apenas o 425 dividido por 100 é 4, porque 4 vezes 100 é 400. 425 menos 400 sobra 25. Acrescentamos o 1 e ficamos com 250. 250 dividido por 100 é 2, porque 2 vezes 100 é 200. 251 menos 200 sobra 51. 51 não divide por 100. E nós também não temos mais valores para continuar a divisão. Acrescentamos um zero e uma vírgula. 500 dividido por 100 vai ser 5, porque 5 vezes 100 é 500. 510 menos 500 vai sobrar 10. Acrescentamos um zero e ficamos com 100. 100 dividido por 100 é 1. Ficamos, então, com o valor 42,51. 9 dividido por 1 milhão é a nossa questão da letra E. Observe que o 9, ele não divide por 1 milhão. Então, nós temos que acrescentar zeros ao 9 até que esse 9 se torne 9 milhões. Porque 9 milhões pode dividir por 1 milhão. Nós, então, acrescentaremos 1, 2, 1 zero, ficaremos com 90, um zero na resposta e uma vírgula. Acrescentamos mais um zero, ficaremos com 900, mais um zero, ficaremos com 9.000, mais um zero, ficaremos com 90.000, assim até conseguirmos os 9 milhões. Logo, a nossa resposta será 0,000009. Observe que ter uma fração e transformar ela em um número decimal significa realizar uma divisão do numerador pelo denominador. Ter um número decimal e ter que fazer uma fração significa que o numerador vai ser o número sem a vírgula e o denominador vai ser o número 1 acrescentado de quantos zeros forem necessários. Quantos zeros terá de casas decimais, de números após a vírgula. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a correção dos nossos exercícios.